E aí, pessoal? E aí, Patrick, tudo certo? Tudo certo por aqui, seu Giovanni, por aí, como estão as coisas? Tudo certo, obrigado por perguntar. E então começamos mais um episódio do Podcast, o podcast cuja audiência, os entrevistados, as entrevistadas são interessantes, inteligentes e inovadores. Ao contrário de nós dois, né, Patrick? Exatamente. Mas em breve nós vamos, inclusive, assim, uma notícia de última hora ou de primeira hora, como queiram. Nós vamos mudar de posicionamento, vamos mudar de slogan e até de marca, né? Em breve o nosso podcast será do profissional inconformado. Tá? É isso aí. Quem é conformado não inova. Isso mesmo. Patrick, coincidentemente nós dois somos formados em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Confere? É isso mesmo. Alguma vez na graduação o senhor ouviu falar em comunicação não violenta? Não, a única coisa que a gente ouve a respeito de comunicação é que ela tem o sentido de informar, de persuadir pessoas para comprarem um determinado produto, valorizar uma marca, enfim. Mas eu não sei se você concorda, mas o nosso currículo lá na época, de certa forma, estimulava uma comunicação com uma certa dose de violência, de agressividade, né? Pois o objetivo era convencer alguém a fazer alguma coisa. Pois é, né? Nós dois somos graduados em comunicação e certamente não entendemos nada, né, de uma linha de comunicação que talvez hoje seja uma das mais importantes, se não a mais importante para, né, estar no mundo de hoje em vários tipos de processos, né? E a gente não sabe nada disso. E como nós não sabemos nada disso, a gente convidou alguém que entende do assunto, né, para falar sobre comunicação não violenta conosco, né? Exatamente. A gente não sabe, mas trouxemos alguém que sabe, né? Então, Patrick, como sempre, por favor, o senhor faça as honras da casa e apresente o currículo da nossa convidada especial. Claro, ela é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade do Estado de Santa Catarina, é mestre em Neurociência pela Universidade Federal de Santa Catarina, é professora na nossa querida Uniplac, nos cursos de Ciências Biológicas, Odontologia e Medicina, e é diretora da Sanvada, que é uma empresa que leva comunicação não violenta a empresas que querem relações mais humanas, ambientes saudáveis e lideranças com empatia. Espero ter pronunciado o nome da empresa da forma correta, né? Então, aí a gente já começa, talvez, sendo essa a nossa primeira pergunta, né? Se a pronúncia está correta. Eu imagino que isso seja em sânscrito ou algo do gênero. Mas então, senhoras e senhores, com vocês, Sandra Regina Martini Brum. Boa tarde aos nossos ouvintes e boa tarde especial para o Patrick, para o Giovanni. Obrigada pela oportunidade de poder falar um pouco da comunicação não violenta e do que a gente se propõe a fazer, né? Desculpa, nós que agradecemos, Sandra. Então, eu falava aqui um pouquinho, antes de nós começarmos a gravação, que eu gosto muito de conversar, né? E a gente, quando escolhe a comunicação, me parece que a gente tem essa afinidade aí, né? E quando vocês falam que vocês não tiveram no currículo de vocês essa temática, né? Falar sobre comunicação não violenta, eu tenho certeza que isso não está em nenhum currículo. Talvez daqui para frente passe a estar nos currículos. Hoje, coincidentemente, a gente está comemorando o Dia do Psicólogo. Eu não sou psicóloga, né? Não sou profissional psicóloga, mas a gente, como professor, está muito nesse lugar da escuta. E a comunicação não violenta, uma das referências dela é um psicólogo, que se chama Carl Rogers, que foi professor do Marshall Rosenberg. E dentro dos cursos de psicologia, não existe matemática para estudar comunicação não violenta, tampouco para estudar Carl Rogers, que é um psicólogo, de certa forma rechaçado dentro dos cursos de psicologia. Olha só, então a gente
O fato da gente não ter ouvido falar de comunicação não violenta em um curso de comunicação social, então não foi só no nosso curso, isso acontece então de maneira ampla, né? Interessante. Mas Sandra, a gente gostaria de voltar um pouquinho, né? Geralmente a gente pergunta, e a nossa audiência sempre tem interesse de saber da trajetória dos nossos entrevistados, das nossas entrevistadas. Então, como é que foi esse teu caminho, né, que começou na medicina veterinária, né, e passa pela docência, e agora está, né, na sua empresa, e agora sim, a pronúncia é Sanvada, é essa a pronúncia? É Sanvada. Tem um A mais, porque lá no Instagram já tinha um perfil com o nome Sanvada. Então tem só um A, né? Sanvada. E ela é, assim... Como que foi essa trajetória, então, Isso. carreira? Lá na graduação foi em medicina veterinária, né? E aí eu comecei na docência no ano de 95, de uma forma muito inesperada, assim, não estava nos meus planos ser professora. Mas ok, comecei e gostei muito. E para eu continuar nessa carreira, eu fiz, então, uma pausa no exercício da docência e fui fazer o meu mestrado em neurociências e comportamento na Universidade Federal de Santa Catarina. Aí a gente já estudava um pouquinho de circuitaria neuronal e entendia um pouco mais sobre o nosso processamento neuronal. Essa é uma parte que tem a ver com a minha trajetória, né? Essa formação na área da neurociências. Bom, aí trabalhei na docência no modo tradicional aí, né? Fiz o meu processo profissional até 2003, 2004, como sempre foi, né? A gente vem de uma educação muito tradicional, o professor em pé, os estudantes sentados. Quando a Uniplac trouxe e foi aprovado o curso de medicina, a gente passou por uma capacitação dentro da universidade, pelo pessoal da FAMEMA, lá de Marília, né? Então, esses profissionais que vieram, trouxeram para a gente uma metodologia muito diferente, que são duas características principais dentro desse currículo, né? Que é um currículo integrado, quer dizer, não tem disciplina, não tem a minha disciplina ou a sua disciplina, a gente já precisa trabalhar de uma forma articulada, e usa metodologias ativas de ensino-aprendizagem, em que o professor sai do centro e passa a ser mais um, com responsabilidades diferentes, a mediar esse processo. Então, eu considero que essa capacitação pela qual nós passamos lá em 2003, 2004, fez uma linha de corte na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Eu passei a entender de uma forma diferente as minhas relações com os estudantes e com as pessoas às quais eu convivo, né? Então, ali já nascia uma maneira mais colaborativa de viver. Em 2017, eu li o livro do Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta, né? Era no período das férias, janeiro. Quando eu li esse livro, ele fez muito sentido. É como se eu soubesse tudo aquilo, mas ele organizou de uma forma muito didática. E aí eu passei a me interessar muito por esse tema, que é a comunicação não violenta. Então, aí fui fazendo, sempre que eu posso, estou nas oficinas, em capacitações, e hoje eu considero que faz muito sentido na minha vida, acho que na vida de cada um de nós, porque queremos ser pacificadores num mundo tão desafiador. Então, não sei se ficou claro, né? Mas essa foi mais ou menos a minha trajetória aí, mais mergulhada na comunicação não violenta. Embora o nome seja autoexplicativo, há muitas coisas que vão além dessa primeira impressão, né? Então você pode, Sandra, nos dizer o que é a comunicação não violenta e quais são os pilares essenciais desse modelo? Bom, a comunicação não violenta, eu posso começar dizendo que ela não é. Acho que isso já ajuda a esclarecer. Ela não é uma técnica, apesar de que no livro do Marshall Rosenberg está lá, comunicação não violenta, técnica, estou com ele aqui do lado, técnica para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, e esse título foi dado no livro, ele sendo contrário a ele não queria esse termo técnica,
mas as pessoas convenceram ele porque disseram, se não tiver técnica, não vende, né? Aquilo que a gente falava do marketing, né? Do convencimento. Então, ele aceitou, mas ela não é uma técnica. Comunicação não violenta é uma maneira de a gente viver no mundo, e ela existe desde que o mundo é mundo, eu acredito, né? A gente tem muitos referenciais aí. Marshall é a pessoa que deixou mais claro isso. Mas a gente tem pessoas que foram pacificadoras, nós temos histórico desde que o mundo é mundo, pessoas que tentaram construir ambientes mais colaborativos, mais saudáveis, né? Então, a comunicação não violenta, ela é uma maneira de a gente se relacionar. Ela é uma maneira de a gente viver. Ela não pretende e ela não é definitivamente uma técnica. Acho que a gente parte desse ponto, né? Ela é uma maneira de eu estar mais conectada com o ser que eu sou, com a pessoa que eu sou, e automaticamente eu consigo perceber mais como as outras pessoas às quais eu convivo também estão, seu próprio estado emocional, que necessidades essas pessoas têm. Então, quando Marshall descreve a comunicação não violenta, ele coloca ela em 4 pilares, vamos dizer assim, 4 fundamentos. Para eu me comunicar de uma forma não violenta, eu preciso, o primeiro princípio, observar no lugar de julgar ou de avaliar, né? Eu observo o fato, o que está acontecendo, no lugar de estar emitindo já um parecer, um julgamento. O segundo fundamento da comunicação não violenta é perceber e identificar sentimentos, os meus primeiro, né? Ao observar tal fato, como que eu percebo os meus sentimentos no meu próprio corpo, né? Se são sentimentos que geram tensão ou são sentimentos que geram um estado de relaxamento. Esse é o segundo fundamento. O terceiro fundamento é, bom, eu observei alguma coisa que aconteceu, estou atenta ao meu estado emocional, aos meus sentimentos, e eu sou capaz de identificar que algumas necessidades minhas foram atendidas, quando o fato traz celebração, ou quando algumas necessidades minhas não são atendidas, quando o fato me traz desconforto. Esse é o terceiro fundamento. Para o quarto fundamento, que é a capacidade de fazer pedidos claros. E fazer pedidos é diferente de fazer exigências, né? Então, vamos trabalhar com um exemplo aqui. Se eu estou no trânsito dirigindo e alguém buzina ou alguém atravessa a minha frente e não deu sinal, um fato aconteceu, né? Eu fui surpreendida por alguém no trânsito que não respeitou a preferencial, que atravessou. Eu sou capaz de identificar que aquilo me traz insegurança, né? Me deixa aflita, me deixa nervosa, e que a minha necessidade seria de me sentir segura no trânsito, que a pessoa tomasse uma distância, que ela esperasse. Se eu tivesse a possibilidade de conversar com essa pessoa, que pedido eu faria a ela? Então, eu poderia pedir a ela que ela dirigisse com mais atenção, com mais calma, mas pode ser que essa pessoa esteja passando por uma situação que ela não tem isso para me oferecer. Ela talvez está levando alguém dentro do carro dela que está numa emergência e que ela precisa fazer isso. Então, a gente só vai descobrir o que é possível no diálogo, no encontro com o outro. Entendi. Inclusive, ontem eu passei exatamente por uma situação como essa, né, no trânsito. Eu buzinei, só que eu não tive possibilidade de conversar com o sujeito, porque o sujeito já começou a me xingar, né? Então, a comunicação ela já foi violenta logo de... Mas, realmente, assim, às vezes, se a gente parar para pensar, né, por que o outro foi violento dessa forma? Talvez ele estivesse passando por uma situação que a gente não entende, né? Sim. Então, essa pergunta, ela é o fundamento. Afinal de contas, o que é comunicação não violenta e para que ela está aqui? Qual é o benefício de se estudar e de praticar a comunicação não violenta? É viver de um lugar mais consciente. E vivendo de um lugar mais consciente, a gente é capaz de encontrar melhores soluções para os problemas que são inerentes à vida humana, né? Sandra, a gente começou o programa falando da formação do Patrick e da minha, né, em publicidade, aquela história da persuasão, etc, etc.
e a gente aprendeu muito a questão de construção de marca, da definição do nome, né? Então, por exemplo, esse nome comunicação não violenta é um nome forte, é um nome muito bom, se a gente pensar sobre, né, sobre essa ótica aí de comunicação de marketing. E eu não sei se eu estou correto, mas talvez pelo fato do nome ser tão bom assim e tão forte, eu, pelo menos em algumas pesquisas que a gente fez, a gente teve uma impressão de que talvez por esse nome ser tão, como o Patrick falou, tão autoexplicativo, talvez ele gere alguns equívocos nas pessoas sobre o que é comunicação não violenta, porque, por exemplo, eu fiz uma pesquisa em redes sociais e principalmente analisando alguns comentários de pessoas sobre conteúdos de comunicação não violenta, e a impressão que eu tive era que muita gente associa comunicação não violenta a, por exemplo, assim, uma forma suave de falar, tá? E algo que não pode ser assertivo, tem que ser suave. Eu não posso, de maneira nenhuma, entrar em algum tipo de, até mesmo de conversa, porque, né, se é não violenta, eu vou ter que concordar com o outro sempre, ou algo assim, né? Então, essa nossa percepção está correta, isso é um equívoco, tá? E sim, como é que se pode desmistificar essa ideia, né? Como que a comunicação violenta também pode ser uma maneira também de clareza e de assertividade? Comunicação não violenta não tem a ver com ser bonzinho ou boazinha, né? Ela nos ensina, né? As pessoas que são autoridades nesse assunto, e na verdade cada um de nós é autoridade nesse assunto, se a gente for buscar, a gente sabe disso, é só olhar as crianças, né? Quando a gente é criança, a gente é muito autêntico, a gente sabe dizer, não, eu não quero emprestar esse brinquedo, e eu não estou sendo violenta ao dizer não, né? Só o fato de dizer eu não quero emprestar, está tudo bem, é um direito, né? Então, é a habilidade de a gente ser autêntico, a habilidade de eu dizer que existem limites, né? E que nós podemos sentar, conversar e pensar diferente. Não tem problema nenhum. E isso não quer dizer que eu não goste de você. A gente conversa muito aqui em casa sobre isso, né? Muitas vezes a gente precisa tomar decisões diferentes, né? Ou dizer não um para o outro, seja no relacionamento com o meu parceiro, com os meus filhos, ou em sala de aula também, com os estudantes, profissionalmente. Às vezes eu, como, né, professora ou um líder, como um líder de equipe, recebe um pedido e vai precisar dizer não. Não porque eu não goste de você, porque não é possível, né? E isso é comunicação não violenta. Então, é deixar claro para o outro o porquê é que, nesse momento, eu não posso atender um pedido seu, ou uma exigência sua, né? Então, se você quiser conversar comigo sobre algum assunto ao qual eu talvez não esteja disponível, eu não preciso silenciar, mas eu posso trazer para você que eu não estou disponível neste momento para conversar sobre esse assunto. A gente pode combinar um outro momento para conversar sobre isso. Mas nesse momento eu posso não estar disposta a conversar, porque eu não estou, né, com tempo, não estou com energia, estou ocupada com outras coisas. Então, a gente não fica refém desse lugar de concordar ou de se calar, o que é muito perigoso. Na verdade, é muito perigoso. O que é o contrário de não violência? Não é violência que é o contrário, é submissão. Né? O contrário de não violência é o poder que a gente exerce um sobre o outro. Verdade, muito interessante. Muito interessante mesmo. É isso aí. Nunca tinha pensado por esse aspecto, né? O contrário da não violência é a submissão. É a submissão. Puxa, que legal isso, né? E acho que faz sentido essa pergunta nesse momento, porque
Nós vivemos muitas vezes inseridos num ambiente profissional que geralmente é competitivo, acelerado e até mesmo agressivo, né? Então, quais são os principais obstáculos que nós podemos encontrar ao tentar, num ambiente desse, tentar aplicar a comunicação não violenta? Aplicar a comunicação não violenta, a gente entra novamente numa concepção de técnica, a gente precisa cuidar com isso, assim, né? Eu preciso estar muito atenta, porque ela não é uma estratégia. Se eu estudar a comunicação não violenta para tentar alcançar resultados, é bem provável que eu vá me frustrar, né? Então, desculpe. Então, quando a gente encontra no ambiente corporativo, né, situações as quais a gente precisa resolver conflitos ou precisa resolver desentendimentos, é importante que a gente olhe o que é que nós estamos cuidando juntos. Então, se nós estamos aqui, agora os três, né, dispostos a conversar sobre essa temática da comunicação não violenta, a gente está assumindo a responsabilidade ou a corresponsabilidade de cuidar deste espaço, desse tempo que nós combinamos aqui juntos. É uma corresponsabilidade. Ele não cabe somente a vocês dois, né? Ou só a um, ou só a outro, ou só a mim. Então, trazer para o ambiente corporativo, para as nossas relações profissionais, me parece que a pergunta é por aí, né? É isso, né? Trazer a aplicar... Exatamente. Trazer né? para o nosso dia a dia, né? Isso. Aplicar os conceitos da comunicação não violenta é a gente ter a clareza dos motivos que me trazem até aqui, né? E até aqui seria nesse local de trabalho. Então, se o meu local de trabalho é na universidade como professora, no que eu estou contribuindo para deixar esse ambiente mais favorável? Então, se eu tenho uma crítica para fazer para um estudante, preferencialmente que eu possa fazer isso num lugar protegido que eu não vai expor ele, que eu possa falar em particular com ele, se é alguma coisa que vai, talvez, expor. Se é um líder de equipe, que ele possa ter oportunidade de falar em particular com essa pessoa. Ou se é com o teu gestor, com o teu líder, que ele fez alguma coisa, né, que talvez não chegou bem para você ou para a equipe, que a equipe não fique comentando entre ela, mas que, né, se eu sou parte dessa equipe, eu mesma posso levar, eu estou me sentindo, eu não vou falar pela equipe, eu posso falar por mim, né, para não virar fofoca, né? Então, assim, isso é muito importante, eu falar na primeira pessoa, eu posso falar por mim, eu só posso falar pelo outro, se assim for discutido em colegiado, no grupo, e o grupo disser, olha, eu penso que você é a pessoa mais adequada para falar sobre esse tema com aquela outra pessoa. Eu não sei se eu respondi aí a pergunta, Patrick. Respondeu. E o que fica claro, mais uma vez, né, até legal a gente repetir isso, que não é uma técnica, mas na verdade é uma forma de agir, é uma forma de pensar, é um comportamento que a gente começa a exercer ali no ambiente no qual estamos inseridos, né? Então, por exemplo, criticar alguém, às vezes é necessário, né, você exercer uma crítica, fazê-lo de modo particular, para não expor a pessoa, entre outras coisas, né? Usar muito o nosso bom senso, né, ali naquele momento, né? É muito legal isso daí, muito bom. Sim. E eu aproveito aqui também para trazer, para complementar isso, às vezes a gente está passando por algum desentendimento ou alguma entrega que não foi satisfatória para o cliente, vamos usar aí, né, no ambiente corporativo, ou a equipe se propôs a tocar algum projeto, e esse projeto algumas etapas dele não estão acontecendo satisfatoriamente. Bom, a qualquer momento essa equipe pode, ou qualquer pessoa da equipe pode sentar e dizer, né, eu estou vendo, fato, né, a gente traz o fato, eu estou observando que nós nos propomos a fazer tal tarefa, e não está andando. Será que a gente não pode conversar sobre isso? E a gente aprende isso à medida que a gente pratica com outras pessoas isso.
Em Prático. outras palavras, né, é aplicar a comunicação de uma forma coerente, né, de uma forma que faça sentido de fato. Muito Então, bom. a comunicação não violenta, ela pode, inclusive, ser, então, por exemplo, esse exemplo que você usou é uma comunicação bastante assertiva, inclusive, né? Bastante clara. Né? Isso, mas ela é. O animal símbolo na comunicação não violenta é a girafa, né? Porque dos mamíferos terrestres, a Marshall Rosenberg usava dois animais, né, para fazer os diálogos, dois fantoches. Um era a girafa é um animal que se comunicava de uma forma não violenta, e o outro era o chacal, que é um animal que se comunicava reativamente, de uma forma violenta, que é reativo, assim, né? E a girafa, ela é considerada animal símbolo por alguns motivos, né? Vou dar aqui uns 2 ou 3 motivos. Ela é dos mamíferos terrestres, é um animal que tem o maior coração, né? Então, simboliza a empatia, capacidade, pelo menos, de colocar um ponto de interrogação, ficar curioso porque é que o outro falou o que ele falou, fez o que ele fez, né? Isso é empatia, né? Não ter um julgamento prévio. E uma outra, o pescoço alto, enxerga longe, né? Um animal que não fica olhando ali só no seu próprio umbigo, né? Ele é capaz de observar longe. E ela tem, no entanto, ela tem cascos. É um animal de cascos, como o cavalo. Ela pisa firme. Isso quer dizer assertividade. Então, quer dizer, se pisar, né, no meu pé, é uma obrigação minha dizer para o outro, olha, tu tá com o seu pé em cima do meu pé, você está machucando. Isso é assertividade, isso é comunicação não violenta. É a gente estar consciente do que está acontecendo. Então, comunicação consciente, comunicação assertiva, comunicação não violenta, elas estão nos ensinando, estão sinalizando para esse lugar, de a gente trazer, né, os elementos aqui para a mesa para a gente poder conversar. Entendi. Não, muito, muito legal. Você falou que a comunicação não violenta não é uma ferramenta, né? O pouco que a gente sabe, o pouco que a gente estuda, por exemplo, sobre essa área, e eu já conversei com várias pessoas que estão inseridas nessa área de recursos humanos, que aí algumas empresas agora estão buscando renomear essa área, tem empresas que não falam mais em recursos humanos, falam em cultura e gente, e por aí vai. Tá? Mas o fato é que, aparentemente, muita gente gosta de ferramenta, né? Então, as pessoas, e talvez porque acham que uma ferramenta vai trazer um milagre, vai resolver um problema de uma maneira muito mais rápida, né? Muito mais fácil, e a gente, às vezes, quer ir pelo lado mais fácil, né? E não por aquele que a gente tem que ir, né? E então, o pessoal de RH gosta muito de ferramentas, né? E esse conceito do feedback, né? que inclusive dentro das empresas tem várias técnicas, né? De como se entregar um feedback para uma pessoa, né? Tem algumas, por exemplo, 1 por 1, que aí o cara conversa individualmente, aí tem, enfim, tem várias situações. Eu até lembro de uma vez, há muito tempo, uma professora, ex-colega nossa, né? Você a conhece, mas né, não vamos entrar aqui em nomes, né? Ela fez uma dinâmica de feedback lá na universidade, há muito tempo atrás. Eu não sei se você participou, eu acho que não, tá? Mas eu lembro que e ela sim, toda embasada, com 1001 técnicas de RH, de não sei o quê, e criou lá uma roda onde as pessoas, né, estavam dando feedback sobre o trabalho umas das outras. O que eu lembro do que aconteceu, do que foi o resultado, era que basicamente todas as pessoas que participaram desse workshop, desse processo de feedback, saíram completamente ressentidas umas com as outras. Né? Então, e conversando depois, né, com gente que trabalha muito com isso, eles falam que sempre é delicado essa questão do retorno, né, ou do feedback, como queiram. Como que a gente tem que mudar a cultura da empresa para fazer isso? A gente tem como que a gente consegue fazer com que
essas situações onde, né, que são importantes, né, você também recebeu o retorno das pessoas, mas como que esse processo pode se tornar mais produtivo e também menos desconfortável, se é que é possível? Uhum. A gente esporadicamente ouve que o brasileiro tem uma dificuldade de receber feedback, de dar e receber feedback, né? Eu não conheço muitas outras culturas, mas sim, acho que a gente tem muito a aprender sobre isso. Eu não posso deixar de referenciar aqui o que nós aprendemos e o que está na base do nosso projeto pedagógico do curso de medicina da Uniplac, e que nem sempre a gente consegue aplicar, sobre feedback, porque a gente, a cada encontro, faz avaliações individuais, né? Ou deveria fazer. Então, para evitar causar dano, vamos dizer assim, né? Ou vamos pensar, por que é que a gente quer dar o feedback? Porque a gente quer mudança, certo? A gente não quer dar um feedback simplesmente para trazer uma crítica ou para elogiar e ser benevolente, né? Não é isso. Então, primeiro a gente precisa ter clareza para que é que vai servir o meu feedback. Eu preciso estar com isso muito consciente, né? Qual é a minha intencionalidade por trás de um feedback que eu vou dar? Isso é comunicação não violenta, isso tá conectado, né? Conectado com seus próprios sentimentos e as suas próprias necessidades. Né? O feedback nada mais é do que fazer pedidos. Né? Implicitamente é isso que ele traz. Então, para a gente fazer um bom feedback, eu preciso estar preparado. Não basta ter uma ferramenta, eu ter lá um checklist, né? Se eu sou uma pessoa que não refletiu um pouquinho antes de dar esse feedback. Ok. Agora, se eu tenho lá, a empresa tem, então, um feedback, um modelo de feedback, né? Bom, então agora a gente vai olhar, então, para os critérios referenciados desse feedback. Eu não estou avaliando a pessoa, eu estou avaliando o desempenho dessa pessoa, né? A Escola de Pais também fala muito isso, quando se trata de educação de filhos. A disciplina positiva também fala isso. Separar a pessoa do comportamento dela, né? Quando se trata de filhos ou de relacionamentos mais íntimos, né? Se eu quero dar um feedback para o meu parceiro ou para os meus filhos, né? Eu preciso separar a pessoa deles do comportamento deles. O comportamento, ele é pontual. A pessoa é muito maior do que aquele comportamento. Então, dentro de uma empresa, quando eu preciso dar um feedback, eu preciso ter essa clareza, que eu não estou avaliando a pessoa, eu estou avaliando o desempenho dela naquele momento. Então, eu preciso estar baseada em fatos, na observação. Eu preciso estar baseada em critérios referenciados. Aí eu separo. Eu não estou avaliando o Giovanni, eu não estou avaliando o Patrick. Eu estou dizendo, talvez, para o Giovanni, que nessa situação aqui, quando você falou isso ou quando você fez isso, chegou, né, de uma forma que não foi o desejado. Interessante. Patrick, desculpa eu emendar mais uma pergunta, um complemento, tá? Você falou em cultura, né, Sandra? Falou que, né, ao menos na cultura brasileira, que a gente, né, tem uma dificuldade de receber feedback. Eu lembrei de um livro que eu li já faz um bom tempo, chamado The Culture Map. Eu acho que eu não sei se ele foi traduzido para o português, até estou procurando aqui, eu acho que não. É de uma autora chamada Erin Meyer. E basicamente o que ela faz, ela é uma executiva que ela trabalha com outros executivos, fazendo com que esses executivos se adaptem a novas culturas, né, de países para os quais, ou nos quais eles vão ter que trabalhar. E ela coloca no livro alguns casos assim extremamente interessantes, assim, de falhas de comunicação ou de ruídos de comunicação por conta de diferenças culturais, né? Então, por exemplo, ela fala de um caso de uma executiva que trabalhava numa empresa, ela trabalhava numa filial acho que é Malásia, se eu não me engano, ou algo assim. E ela viajou até Paris,
e ficou hospedada na casa de um colega da mesma empresa. E depois de ter viajado não sei quantas horas, né, agora eu não sei exatamente qual era, Kuala Lumpur, acho que enfim, viajou sei lá quantas horas até chegar em Paris e chegou lá na casa do colega, ele e a esposa perguntaram se ela estava com fome. Ela disse que não. E, ok, para um europeu, um parisiense, então, tá aqui teu quarto, fica à vontade, até amanhã. Aí, com o trabalho com essa consultora e autora do livro, ela falou que ela foi dormir com muita fome, né? Porque na cultura dela, o protocolo educado é se você não estiver com fome, você nega 3 vezes. Então, o interlocutor tem que oferecer a refeição 3 vezes, né? E para o parisiense, não, ofereceu uma, ela disse que não estava com fome, então não está com fome, né? Então, essas questões, assim, bastante subjetivas, né, de uma cultura, e ela falando, ela mostra um quadro que isso até já ficou famoso, assim, de um inglês conversando com um holandês, e os dois estão conversando em inglês e o holandês entende completamente errado do que, né, dessas nuances da cultura. Como a comunicação violenta, ela fala alguma coisa assim, eu sei que não é técnica, mas ela te instrumentaliza de certa forma para a gente também entender mais essa camada que uma diferença cultural pode influenciar muito nesse processo de comunicação. É a questão de a gente perguntar, de ser curioso, né? A comunicação não violenta nos ensina a ser curioso, a não tirar julgamentos precipitados, né? Conclusões precipitadas. Não tire conclusões precipitadas, né? Seja curioso. Então, a curiosidade nos traz isso. Se eu estou chegando numa empresa, ou se eu estou chegando num outro país, ou se uma outra pessoa está chegando na minha casa, né? Que eu estabeleça esse ambiente favorável, né? Para fazer perguntas, mas perguntas genuínas, não aquela pergunta por perguntar, né? Então, se eu estou recebendo uma pessoa na minha casa que ela vem de uma outra região, de um outro país, que eu possa abrir esse espaço e dizer, olha, eu não sei como é na sua casa, né? Falar da minha vulnerabilidade. O litoral fala muito isso, né? Que a nossa vulnerabilidade, ela tem uma potência. Porque aí, se eu estou recebendo uma pessoa na minha casa, nesse exemplo, e eu digo a ela, eu não sei como te deixar confortável, você pode me ajudar com isso? Então, nós passamos a cuidar juntos deste, né, desse ambiente que nós vamos conviver, né? Se eu estou chegando num outro país, eu também posso falar, olha, eu não estou me sentindo à vontade, você poderia me dizer o que é regra aqui na sua casa, o que é regra aqui, serve tanto para quem chega quanto para quem recebe. Né? É assim que eu entendo. Ótimo, não, perfeito, realmente, assim, a curiosidade genuína pelo outro, realmente, isso. Né? Muito bom. Legal. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Vamos falar um pouquinho de postura dentro das empresas. E tem algo que incomoda bastante a gente, assim. A gente até falou disso num episódio, que é a respeito de reuniões improdutivas, né? Isso é uma coisa que acontece em grande parte das empresas, inclusive os Estados Unidos, ele até mede isso, né, de quantas empresas perdem tempo com determinadas reuniões, e é dinheiro gasto, é dinheiro que vai embora. Como adotando essa postura da comunicação não violenta, né, como que a gente pode usar isso para auxiliar que essas reuniões sejam mais produtivas, mais eficientes, né, onde todos os participantes estejam à vontade e se sintam, assim, ouvidos? Perfeito.
Todos nós passamos por isso, né? Em ambientes diferentes, mas de ver o tempo da gente passar ali, sabendo que eu teria tantas outras coisas, ou talvez simplesmente sem fazer nada, seria tão bom se eu tivesse aquele tempo livre para estar no ócio, né? No ócio produtivo aí, criativo. Então, o que mais nos incomoda talvez não seja a escassez não, o gasto de dinheiro que vai nisso, mas é o tempo das pessoas, sabe? Isso é de muito mais valor do que os recursos financeiros, no meu ponto de vista, né? Se vocês me dão um exemplo assim, né? O tempo das pessoas, ele é muito rico, as pessoas têm muitas coisas interessantes para fazer. Por que nós vamos ficar 2 horas sentados aqui, talvez, né, não indo para lugar nenhum? Então, eu penso, e a gente já discutiu isso em alguns momentos de capacitações ou de formações com equipes, né? Primeiro é que a gente precisa voltar lá para os princípios, então, nos fundamentos da comunicação não violenta. A observação. Bom, a gente está fazendo essa reunião com qual intencionalidade mesmo? Aonde nós queremos chegar com isso? Então, quando a gente vai para uma reunião com essa clareza de onde queremos chegar, e que isso não fique só na cabeça de uma pessoa para decidir, o importante isso é ser colegiado, ser compartilhado, ser corresponsável. Então, se eu convido a minha equipe, eu sou a líder, e eu convido a minha equipe para sentar e discutir os processos de trabalho, né, que vem acontecendo na última semana, seria interessante eu convidar a minha equipe para trazer os pontos que eles acham importantes a gente discutir. Então, a gente já cria uma pauta em que todos participaram, não é uma pauta que a Sandra acha que é a importante. Então, a reunião já começa alinhada, né? Primeiro, eu participei da escolha e tive oportunidade, pelo menos, de falar, né? Eu fui ouvida, eu disse o que eu achava que era importante falar nessa reunião. Né? Porque se eu estou fazendo parte da reunião, eu estou envolvida, direto ou indiretamente, senão eu não precisaria estar ali, né? Então, abrir uma pauta para essa reunião, né? Que as pessoas pudessem colocar demandas para serem discutidas. E, ao construir essa pauta de uma forma colaborativa, a gente vai olhando para essa pauta no decorrer da reunião e vai, né, fazendo os checklists. A gente conseguiu, isso aqui talvez a gente vai ter que deixar para um outro momento. Se a gente tem 2 horas, o que é prioridade dentro dessas 2 horas? O que a gente elenca? E fazer isso sempre numa tomada de decisão coletiva aí, de quem está envolvido. A probabilidade de a gente chegar nos bons resultados é muito maior do que deixar na responsabilidade de uma única pessoa de pensar na condução da reunião e pensar no cuidado da reunião. Então, a comunicação não violenta nos ensina que quando tem um outro ou outras pessoas envolvidas, a gente precisa cuidar do que nós vamos fazer juntos, cuidar juntos disso. Não é porque, e hoje a gente até conversava sobre isso aqui em casa, numa postagem, porque fala muito da mulher nesse lugar do cuidado, né? Que é uma característica muito do universo feminino, com algumas exceções, obviamente, né? Mas é a mulher que lembra o parceiro que ele não fez a consulta dele, é a mulher que lembra né, de determinadas coisas, e a gente precisa pensar juntos. Né? Então, se diz respeito ao ambiente em que nós trabalhamos juntos, a gente precisa pensar, cuidar disso juntos. A comunicação não violenta ensina a gente a cuidar disso juntos, né? Que foi o que Gandhi fez na Índia, né? Fez a revolução e conseguiram lá a liberdade da Índia, sem usar de violência, mas era de uma forma colaborativa, um diálogo, uma escuta. O que a gente precisa reaprender. A gente não se oferece escuta, né? E a gente está precisando se ouvir. Ideias brilhantes surgem daí, né? Então, tudo começa com um bom planejamento e um bom planejamento colaborativo, coletivo. Né? Já começa, a boa reunião já começa antes mesmo de
de iniciar, por assim dizer. Né? Não sei qual é a experiência de vocês, né? O que vocês também pensam sobre isso, se faz sentido ou não. Faz sentido sim, porque quando a gente sugere pautas, a gente se envolve outras pessoas, você já chega mais preparado para a reunião. E, de certa forma, a reunião vai ser mais produtiva, porque você não vai perder tempo naquele espaço da reunião para discutir o que deverá ser falado. Né? Então, a gente já vai mais preparado, tanto para ouvir o outro, quanto para ser ouvido. Né? É verdade isso daí. Quando a gente aplica esse tipo de técnica, quando é aplicada, realmente tudo melhora. E isso já é, então, uma maneira de comunicação não violenta. Né? E você falou em escuta, né, Sandra? Essa é uma palavra também que está se discutindo muito, e até um jornalista que eu acompanho, o Luciano Potter, um cara lá do Rio Grande do Sul, ele entrevista muito bem, né, porque ele escuta muitos os seus entrevistados, até está dando palestras sobre essa questão dele como jornalista, escutando as pessoas, né? Tipo, lembro daquela, acho que vocês lembram aquela entrevistadora, a Silvia Popovic, ela perguntava e respondia, né? Perguntava e respondia ao mesmo tempo, não deixava o entrevistado falar, né? Mas, Sandra, eu particularmente, eu sinto que as pessoas estão desesperadas para serem escutadas, né, às vezes. Que todo mundo, e por outro lado, parece que todo mundo só quer falar, né, que é alguém que as escute, mas por outro lado também tem muita gente que não quer te escutar, né? Então, eu já participei de uma série de situações onde eu cheguei no ambiente e com a seguinte postura: eu vou escutar muito mais do que falar, né? Só que eu te confesso que em algumas situações, não todas, algumas situações elas foram extremamente positivas e benéficas, mas em outras situações eu te confesso que eu me senti usado, porque, sabe, as pessoas falavam, e quando chegou a minha hora de falar, elas não queriam escutar, elas só queriam falar, né? Então eu era um mecanismo de escuta, e que parece que aí eu senti uma dificuldade de também falar, né? Como é que, até onde, como é que é esse ajuste fino, como é que é esse equilíbrio, por exemplo, em uma reunião, até quando eu escuto, por exemplo, tá 1 hora de reunião, eu fiquei escutando 1 hora e a gente ainda tem coisa para falar e algo assim. Como que se dá esse equilíbrio? Eu posso contar de experiências das quais eu passei, né? Uhum. Então, apesar de a gente preparar reuniões com pautas que foram definidas no colegiado, e, né, assim, acho isso importante, não é só colocar o tópico lá, aquele tópico foi aprimorado, né, assim, é uma pauta, mas aquela pauta, como disse o Patrick, é uma pauta que eu vou sabendo do que vai ser discutido. Eu não só li, eu estou entendendo do que está acontecendo, né? Só que, apesar de essa reunião ter sido pensada de uma forma colaborativa, algumas pessoas, ou no mínimo uma pessoa, o ideal é sempre que tenham 2 pessoas, precisa assumir o compromisso do cuidado com essa reunião, né? Que é o princípio dos nossos encontros, quando nós fazemos as rodas de prática e estudo de comunicação não violenta. Então, tem sempre o guardião do encontro, ou os 2 guardiões do encontro. O ideal é sempre ter 2, porque às vezes tem alguma demanda que precisa, ou alguém enxerga uma coisa e o outro não está vendo, sabe? E geralmente a gente se senta um de frente para o outro, não um do lado do outro. Uhum. Né? Então, a gente meio que equilibra as presenças ali. E aí, a gente tem alguns combinados. É a questão assim, bom, a gente tem um horário para começar e para terminar essa reunião, certo? Uhum. Então, isso talvez já fosse o ponto inicial da reunião, fazer uns combinados. A gente tem um horário, a gente precisa cuidar do tempo de fala de cada um, né? Porque nós estamos aqui em 20 pessoas. Se cada um aqui quiser falar 5 minutos, vezes 20, vamos pensar? Então, a gente traz isso para o grupo
e convida o grupo mais uma vez. Vejam como a comunicação não violenta não é técnica. Aham. Ela é uma consciência maior, Aham. né? De mim e da onde eu estou, né? Então, a gente traz para o grupo, esses dois que ficam, um ou dois que ficam responsáveis por conduzir a reunião, algumas coisas que precisam ser cuidadas ali. E convida. Bom, aí digamos que uma dessas pessoas pegue, né? Que a gente usa o bastão da fala e não largue mais o bastão da fala. Se eu sou a pessoa responsável por cuidar desta reunião, junto com o Patrick hoje, talvez eu troque um olhar com o Patrick, né? Ou eu mesma tome uma decisão e sinalize, né? No caso, se essa pessoa fosse você nessa reunião, eu diria, Giovanni, a gente fez um combinado aqui de não extrapolar, eu vou precisar que você encerre, então, a sua fala, para a gente poder seguir a reunião. Uhum. Né? Então, numa situação como essa, é a gente estar atento, mas para isso precisa ter sido combinado previamente. Entendi. Isso é cuidado com o ambiente. Então, se eu vou para uma capacitação, se eu vou para uma reunião, é assim, vamos lá, vamos falar dos combinados iniciais. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa que acha importante, a gente vai colocar. Então, está todo mundo consciente, Aham. né? Então, não fica na imaginação, será quanto tempo? Será que essa reunião dura 2 horas, 3 horas? Será que essa reunião foi só para o Giovanni falar o que ele queria e a gente não vai ter espaço? Né? Então, os combinados são fundamentais. Todos os encontros de comunicação não violenta que eu fui com o Dominique Barter em Curitiba, em Florianópolis, que foram 2 imersões que eu fiz, assim, que eu fiquei... foram significativas na minha vida, né? Aham. Eram encontros com mais de 300 pessoas, tá? 300 pessoas. Ele sozinho, entre aspas, porque ele tinha uma equipe de apoio por trás, e ele falava isso, né? Assim, eu rodava o bastão tranquilamente. E, sabe, assim, em Florianópolis também foram 300 pessoas. E todas sentadas em círculo, um círculo dentro do outro, os combinados. Então, assim, é jogo limpo, sabe? É assim, o que é importante para todo mundo aqui? Todos aqui são importantes. Muito interessante, muito interessante. Ahn, Desculpa, Patrick, agora tá no roteiro a minha vez de fazer pergunta, mas eu já. Olha, olha só, tô aprendendo com a Sandra como me comportar melhor, como me comunicar melhor aqui, né, Patrick? Estamos aprendendo juntos. Sandra, retrocedendo um pouco na pergunta do Patrick sobre as reuniões, né? E pode ser numa reunião ou pode ser em alguma outra situação, mas vamos imaginar que seja uma reunião ou um debate ou algo assim, onde é difícil não haver conflito, né? Nós estamos num país que é polarizado, etc, etc e tal. Sei lá, por exemplo, um político que precisa defender um projeto de lei e ele tem adversários políticos, então é uma situação onde o conflito parece inevitável. Né? Então é uma situação onde existem informações antagônicas e principalmente interesses antagônicos. Né? Como que a comunicação não violenta poderia ajudar, né, ou pelo menos assim ajudar a mediar uma discussão como essa e encontrar soluções que de alguma forma atendam às demandas de todos, ou né, ao invés de focar numa situação de quem vence a discussão? Tá? Uhum. Bom, a gente teme conflito, a gente teme conflitar, né? Nossa cultura nega conflito, de preferência que a gente não tenha conflito. Sim. É temerário isso. Uhum. Porque relações que valem a pena, elas têm conflito. A gente só não vai conflitar em relacionamentos que não valem a pena pra gente, que não fazem sentido na nossa vida. Verdade. Né? Então, o silêncio é perturbador. Quando o outro não conflitar, quando o outro não manifestar, né? As guerras vêm desse lugar de falta de diálogo, de falta de posicionamento, de falta de... Né? Vamos lá.
né? Então, conflitos fazem parte dos relacionamentos humanos. É Dominic Barter, que estudou com Marshall Rosenberg por 19 anos, é um inglês que morou muito tempo no Brasil, e ele trabalha em resoluções de conflito em presídios, em áreas com guerra, como foi lá agora na Rússia e em outros locais, principalmente na Europa. Ele usou uma metáfora, acho que não é metáfora, ele usou um exemplo muito prático para falar sobre conflitos, que é a nossa temática aqui, né? Aham. Ele deu uma entrevista para o jornal em Buenos Aires, quando ele foi para lá, e depois eu posso até mandar essa entrevista aí, de repente vocês até publicam lá, né, para as pessoas também que se interessarem em ler. Ah, E por favor. ele usa o exemplo dos smartphones. Ele diz assim, bom, os nossos smartphones, quando o sistema operacional deles já não é mais capaz de aceitar que se baixem outros aplicativos, vem uma notificação na tela, que diz assim, atualize o sistema operacional, Aham. né? Se é Android ou se é iOS. Por quê? Porque ele já não baixa mais os aplicativos atuais, né? Conflito vem para atualizar os nossos relacionamentos. E isso para qualquer relacionamento, pessoal ou profissional, ou político, em qualquer área. Quando a gente entrar em conflito, quer dizer o seguinte: sabe aquilo que já deu certo entre eu e você? Agora não dá mais, a gente precisa voltar a conversar. E a gente precisa novamente fazer os nossos combinados. Então, nesse exemplo que você dá de um projeto de lei, de repente, que algum político está querendo, né, que passe para ser autorizado, para ser votado e aprovado, para ele ser aprovado, ele precisa fazer sentido para as pessoas que lá estão, né? E no sentido, não é do convencimento, é o convencimento, mas é no sentido, assim, de mostrar o valor desse projeto, que está em tramitação aqui na Câmara de Vereadores, ou na Câmara dos Deputados Estaduais, ou Federais, ou no Senado. Então, a gente volta ao ponto inicial da comunicação não violenta, com que intenção eu quero que esse projeto seja aprovado, porque aí eu estou firme no meu lugar, ou eu, ou o grupo de políticos. Você convence no sentido da tua firmeza, da tua assertividade. Você sabe para onde você quer ir com os benefícios daquela política pública, daquele projeto. Então, pode ser que tenham divergências? Sim, pode ser. Mas eu estou convidando o outro a pensar comigo. Eu não passo a ser o dono do projeto, porque a minha intenção não é que apareça o meu nome, a deputada tal aprovou. A minha intenção é que ele traga resultados. Aham. E aí a gente consegue sair do conflito e ir para a colaboração. A gente sai da competitividade e vai para a colaboração. E isso cabe aos nossos relacionamentos pessoais também. Porque a gente vai conflitar. Hora ou outra, a gente vai entrar em conflito, né? Então, quando os conflitos surgirem na nossa vida pessoal, é hora de a gente sentar e dizer, isso me agradava muito há um tempo atrás, mas eu quero te contar que agora não está mais fazendo sentido, né? Uhum. É muito bom, muito bom. Eu também acho, assim, a comunicação não violenta traz muita clareza para a vida. Aham. Traz muita clareza mesmo. Agora vamos colocar um outro cenário aqui. Eu sou um líder, sou um gestor de equipes e eu quero começar a me comunicar de uma forma não violenta com a minha equipe, né? Quais são as 3 principais dicas que você me daria para eu conseguir? Primeiro, investir no teu próprio trabalho sobre si. Como diz a professora Silvia, uma psicóloga do Rio, que vai estar aqui em outubro, oferecendo uma oficina de Enneagrama, vai trabalhar os 9 arquétipos, né? É esse trabalho sobre si. Então, esse é o primeiro ponto. Para eu ser um líder, eu preciso minimamente cuidar do meu ambiente interno, para eu cuidar de um ambiente externo. Isso quer dizer que nem todo mundo precisa fazer terapia. Eu sou muito fã da terapia, né? Mas não precisa ser terapia. É você se conhecer, você saber dos teus limites e das tuas potencialidades. É você ter uma segurança. E segurança não é dizer que você é infalível, né? Inclusive dizer eu não sou capaz.
Isso é segurança, né? Aqui Aham. tem limite. Então, esse é o ponto de partida para qualquer pessoa que queira assumir a liderança sobre si mesmo ou sobre uma equipe, né? Porque liderança é diferente de dominação, né? Eu sou líder, eu estou ali com uma responsabilidade de, de mostrar, de cuidar. Porque liderança traz muito esse lugar do cuidado, né? Então, para eu cuidar de uma equipe de 30 colaboradores, de 20 colaboradores, ou de um ou de dois colaboradores, eu preciso cuidar bem de mim, preciso fazer um trabalho sobre eu mesma, né? Que pode ser, né? Pode ser um curso de pós-graduação, pode ser um mestrado, pode ser um doutorado, pode ser, né? Inúmeras formas aí, né? Esse é um aspecto. Outro uma consequência, na verdade, disso é que você vai estar aberto a ouvir o outro, a se interessar pelo como é que o outro está, né? Então, eu sei que, né, o Giovanni faz parte da minha equipe, uma pessoa muito comprometida, muito engajada, mas na última semana eu tenho percebido que o Giovanni está distante, está mais calado. Bom, eu como liderança, então eu vou oferecer uma escuta, né? Eu me aproximo no sentido assim, se ele quiser falar, né? Ele vai perceber que eu me aproximei e que eu estou disponível, talvez, para ele me contar o que está acontecendo lá. Uma pergunta, duas perguntas, né? Então, é abrir espaço para que as pessoas possam ser ouvidas. Eu estou pensando aqui alto, né? Você pediu 3 dicas, e eu acho que é mais isso. E aí, abrir essa corresponsabilidade para a equipe, é partilhar responsabilidade, sabendo que a responsabilidade maior está contigo, é diferente dos teus colaboradores, porque você é líder, né? Você vai responder, a tua sobrecarga é maior, a tua responsabilidade é maior, mas isso não abre mão de você pedir, né, contribuições das pessoas as quais trabalham contigo. Eu falo isso muito do ambiente acadêmico, da onde a gente trabalha com os estudantes, lá na tutoria, ou lá no eletivo, né, assim, às vezes eles me pedem para mudar uma data de entrega de alguma coisa que foi previamente combinada e eles me trazem os argumentos. Olha, essa semana a gente tem uma prova. Será que é possível a gente mudar essa data? Eu olho, não tem nenhum problema. Combinado, está mudada a data. Daqui 2 semanas, então. Tranquilamente. Quer dizer, eu não estou deixando de assumir o meu lugar de responsabilidade como professora. Mas eu convido, né, quem convive comigo e quem sofre as consequências das decisões tomadas, a decidir junto. Uhum. Eu não sei se respondi tua pergunta. Respondeu muito bem. Aliás, boas dicas para quem quer ser líder, né? Muito bom, excelente, excelente. Inclusive, tem várias pesquisas que mostram, assim, de gestão de projeto, de tudo quanto é coisa possível e imaginável. Esse tema da liderança daria um outro podcast, um outro episódio, inclusive até já fica o convite, Sandra, né? O nosso tempo, a gente não quer explorar mais tanto teu tempo assim, mas quem sabe numa outra oportunidade a gente falar mais sobre isso, mas parece que comunicação é simples, mas existem pesquisas que mostram que sempre um dos principais problemas é a comunicação, né? Sim, a gente não nasce sabendo, né? Eu via uma das influenciadoras atuais, aí eu sigo ela fala muito de biologia, ela é aqui de Porto Alegre, agora eu não vou lembrar o nome dela, acho que é Mari Kruger, né? O nome dela, não me lembro. E ela é muito criativa no fazer os vídeos dela. Ela se veste de vírus, de bactéria, acho que vocês já viram, né? As publicações dela. E aí ela deu uma entrevista para o Estadão semana passada, né? Ela fez biologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela era DJ, na pandemia ela se viu desempregada, sem recursos, e ela foi buscar a formação dela de biologia para fazer publicações e trazer informação de valor para as pessoas, né? Hoje ela tá bombando aí, né? Ela tá gravando com pessoas que ela nunca imaginou, com Drauzio Varela, ela tá lá no Estadão, ela, né? Enfim. E ela deu uma explicação que serve exatamente para isso quando a gente fala de comunicação, né? Que parece ser muito simples se comunicar. De fato é, mas a gente precisa investir, né?
E aí ela dizia sobre criatividade. Ela falou, as pessoas acham que eu acordo de manhã e tenho as ideias e saio aí fazendo os meus videozinhos. Não, eu treino a minha criatividade, é treino. Eu falo para minha mãe, se a minha mãe entendeu, não é na linguagem da biologia, da ciência, a pessoa precisa entender, porque precisa estar claro para outra pessoa, né? Então, a comunicação também é treino. Marshall fala muito nisso nos livros dele, né? Aham. Como que eu aprendo a comunicação não violenta? Essa intenção clara de querer me comunicar melhor com as pessoas, né? De conhecer mais elas e de elas poderem me conhecer, e ter uma comunidade para treinar. É treino, 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 né? E assim, e não ter medo de errar. Uhum. A gente entrou aqui para conversar os três com liberdade para acertar e para errar. Claro. E isso é que nos possibilita que a gente vá aprimorando a nossa habilidade de comunicação, né? Eu não me comuniquei como eu estou me comunicando assim hoje, nem sempre foi assim, né? Eu era uma pessoa muito tímida, tinha muita dificuldade, né? Mas aos poucos eu fui aprendendo. A docência traz muito isso para a gente, né? Sim. Então é treino. Muito bom. Sandra, para a gente finalizar e não tomar tanto teu tempo, explica para a gente o que você faz e como as pessoas podem entrar, inclusive, em contato com a tua empresa, né, com a Sanvada, né? Então, sei que são cursos, workshops, né? Como é que funciona isso? Como que você está trabalhando e quem quiser entrar em contato com você, como faz? Então, o Sanvada é uma empresa que está incubada na Midlages desde 2019, então são 6 anos já que está aí, né? É um trabalho mais silencioso, mas nesse ano ele está um pouco mais com a vitrine aberta aí, né? Porque tem um dos estudantes de jornalismo que entrou na equipe e ele está fazendo muita diferença, que é o John. Então, o Sanvada oferece oficinas, esporadicamente a gente faz oficinas abertas para a comunidade, que tem um valor para participar, tem um valor de investimento, né? Uhum. A gente sempre divulga nos nossos canais de comunicação, o Instagram, o Facebook, tá lá no LinkedIn também, tá no YouTube, tá no Spotify, a gente tem o podcast também. Mas basicamente os contatos vão estar lá nessas redes sociais, né? Nós também trabalhamos no ambiente corporativo, com encontros para praticar e comunicar, né, de uma maneira não violenta dentro das próprias equipes. Então, aí é uma questão de a gente combinar e ver o que a empresa precisa e o que a gente tem para oferecer, e a gente vai construindo juntos, é bem nessa lógica dos princípios da comunicação não violenta, né? Tem algumas coisas que são base, que são encontros para apresentar o que é a comunicação não violenta, mas tem outros programas e outras possibilidades de trabalho articulado que a gente pode estar pensando juntos. Tá? E meu contato está lá nas redes sociais também. Muito, muito bom, Patrick. Depois, senhor, por favor, né, coloque também nas nossas redes, né, lá os contatos da Sanvada para que, muito legal. Muito bom. Bom. Sandra, ou melhor, Patrick, o senhor tem mais alguma coisa? Não, gente, eu só queria agradecer muitíssimo a participação da Sandra aqui nesse tema, que é um tema muito bacana e que a gente precisa colocar mais em prática no nosso dia a dia, né? A maneira da gente se comunicar com os outros, né? Com o nosso próximo. Muito obrigado, Sandra, pelas dicas, pelas explicações que você deu. A gente aprendeu bastante aqui nesse episódio. Digo mesmo, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite, Sandra, e por, né, nos ensinar tanto sobre isso. Assim, agora fiquei muito, muito mais curioso ainda, assim, né, para começar a estudar sobre comunicação não violenta, porque um tema muito interessante. Poderia ficar mais horas te fazendo, sei lá, quantas mais outras perguntas aqui. Então, te agradeço muitíssimo pelo teu tempo e disponibilidade. Eu agradeço também a oportunidade. É uma oportunidade de a gente estar divulgando
Não divulgando só necessariamente o Samvada, né? Tem tantas outras pessoas que também oferecem possibilidade de a gente praticar comunicação não violenta, e a gente precisa disso, né? A gente precisa de ambientes mais pacíficos, né? Dentro das nossas casas, nos nossos ambientes de trabalho, na rua. Então, eu agradeço a oportunidade por a gente poder abrir espaço aqui de falar, né? O que Marshall nos traz, o que Gandhi, o que Mandela nos trouxe, mas é o que habita em cada um de nós, esse desejo de viver de uma forma mais saudável os nossos relacionamentos, como o Patrick falava. Então, muito obrigada aí pela oportunidade também. Legal. E você gostou desse episódio? Então deixe sua curtida, inscreva-se no canal e ative o sininho, tá bom? E compartilhe com outras pessoas para que elas também saibam como praticar mais a comunicação não violenta. Até o próximo episódio.